Aqui, ó, o Muito Mais está começando e a gente com todas as precauções. Eu vou tirar agora, vocês vão acompanhar, para poder fazer o programa de uma forma mais qualificada no entendimento do que a gente vai mostrar. Mas está aqui, a máscara é feita por Pantera Costa, que é um design, um homem de moda que fez para doar, né? E aí fez tão bem, tão bacana que passou a comercializar. Olha aí, do limão está saindo a limonada, isso é que é importante. Eu vou colocar aqui num espaço que já está devidamente higienizado e aí a gente vai começar o programa de hoje, porque está cheio de novidades, hein? Tem dicas de como administrar as finanças nesse momento de quarentena, que é muito difícil, com o economista Amadeu Júnior. Olha, vamos ter gastronomia, música com o trio Ousadia, dicas de filmes e muito mais, né? Você não vai perder essa não. Senta aí e vamos com a gente. Olha, Café São Brás na mão, já num ritmo de muito mais. E agora a gente vai para a leveza, né? Vai levar para vocês uma cena maravilhosa, porque hoje, todos sabem, é o dia de Nossa Senhora de Fátima. E nós separamos essa música de Roberto Carlos e Erasmo na voz do cantor Marco Paulo, para começar o programa de hoje. Olha, vai ter muita fé nesse momento que a gente vai viver agora e que certamente isso vai facilitar e vai fazer com que os dias passem a melhorar. Guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. E as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tire-as do meu coração. E àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino, do meu caminho, cuide de mim. Sempre que o meu pranto chegar. Olha, momento lindo, né? O Santuário de Fátima é um espaço sensacional, muito lindo. Eu já fui algumas vezes, tive esse privilégio de ir e assistir a procissão de velas, que acontece geralmente à noite e é realmente fantástico. É um espaço, uma cidade que as pessoas vão em busca de reforçar, de alimentar a fé. E lá realmente é uma cidade onde você se fortalece. E é bem em cima desse momento especial de Nossa Senhora de Fátima que hoje a gente lembra, aqui deixa registrado, a celebração do dia da abolição da escravatura aqui no Brasil. Essa data homenageia a Lei Áurea, que foi sancionada em 13 de maio de 1888 e que pôs fim à escravidão do Brasil. Quem assinou a Lei Áurea, a lei da abolição da escravatura, foi a princesa Isabel, uma princesa do mundo imperial do país. Olha só que imagens bonitas aí que foram conquistadas pela nossa produção em livros de história e que são bem célebres
alguém sempre terá visto essas imagens e mostra esse momento tão importante e que coloca a trajetória do negro no Brasil de uma forma diferente a partir de então, sofrendo muitos preconceitos ainda, ou há muito que se conquistar, mas nós temos que mostrar que muito pior já foi, graças a Deus, essa diferença, esse absurdo, esse preconceito, essa, vamos dizer assim, essa coisa horrorosa que era a escravatura, que era a escravidão, já é coisa do passado, né? E quem deseja saber mais sobre esse tema e sobre a luta dos negros pela igualdade e por espaço na sociedade, a nossa repórter Juliana Teixeira separou 3 dicas de filmes que contam histórias de superação e muitas conquistas. Vai lá, Ju. Oi, Gerardo, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão aí acompanhando Muito Mais, aproveitando a data 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Eu passo para dar 3 dicas, 2 filmes e uma minissérie para comemorar esse dia. São ótimas dicas para quem está em quarentena. A primeira dica é o filme O Banqueiro, que conta a história de um homem negro muito promissor que tinha um sonho de se tornar empresário. No ano de 1960, quando os Estados Unidos ainda havia muito racismo e era muito difícil prosperar. Então, para conseguir realizar o sonho dele, ele teve que contratar um homem branco para se passar por ele e assim ser o primeiro negro dono de um banco nos Estados Unidos. Essa é a primeira dica. Eu vim aqui para tentar o setor imobiliário. Casou com um milionário, Eunice? Eu gosto de ver negros bem-sucedidos. Às vezes, eu invisto meu dinheiro para apoiá-los. Eu sei que é inteligente e ambicioso. A segunda dica é o filme Green Book, O Guia, que conta a história de um pianista, um dos mais conhecidos, também no ano de 60 nos Estados Unidos, mas era negro, que contrata um branco para ser motorista dele. E os dois começam uma turnê pelo sul dos Estados Unidos, enfrentando muitas dificuldades e situações constrangedoras e também que causa muita tristeza, todas relacionadas aí ao racismo. Os dois têm uma turnê incrível, muitos conhecimentos e muita troca entre um homem branco pobre e um rico negro. É um filme encantador para você assistir na sua quarentena. Come on, get out now. You never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. E a terceira dica é a história de uma mulher que rompeu barreiras. Foi a primeira mulher milionária nos Estados Unidos que criou uma fórmula para hidratar e deixar cabelos de mulheres negras mais bonitos. E assim ela conseguiu construir um grande império e mostrando, vencendo barreiras e mostrando que a mulher também tinha o seu espaço, a mulher negra. Se tornou um ícone nos Estados Unidos também no ano de 1960. É a minissérie Madame C.J. Walker. Mais uma opção para você assistir agora durante a quarentena e se orgulhar muito da história de tantos negros por esse mundo. É isso, Gerardo. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas. São filmes que eu assisti agora na quarentena e passo para vocês também. It's time to tell my story. Olha, eu assisti esse filme também, agora na quarentena, viu? Por isso que ele está entre os mais indicados da Netflix. Não é sem razão, não. É um filme que vale a pena mostrar e mostrar a força dessa gente maravilhosa que são os negros. Estou aqui com o Rejane Negreiros, que estava saindo. Eu pedi para correr porque trouxe uma máscara para você usar e está combinando. Ó. Pois Tem um tom aqui que está bem dentro da sua palheta de Gerarda. hoje, né? Todo dia está diferente. Gerardo que chegou arrasando com máscara, eu chamo logo minha atenção, né? Eu disse, opa, e ele foi sensível e disse, vou pegar uma ali para você. Obrigada, viu, Gerardo? Bom, desejo muita sorte e que isso aí seja só um adereço mesmo, porque nós vamos sair dessa, né? Vamos, se Deus quiser. Beijo, Então, bom beijo, programa. Obrigado. Olha só, agora
A Ju Teixeira, depois de fazer essas indicações aí de filmes que são extremamente interessantes para esse momento de pandemia, a gente tá em casa, né? Tem que se alimentar do que é bom. Aí ela agora sai para a gente conversar agora com o economista Amadeu Júnior. Ele vai falar sobre uma dica para vocês que estão aí em casa, saber como administrar melhor as finanças nesse período de quarentena. Vamos dar uma olhada. Olá, boa tarde, Gerardo Rabelo. Boa tarde a todos os telespectadores aí do programa Muito Mais. Bom, eu sou Amadeu, sou economista e hoje nós estaremos trazendo aqui algumas dicas, né, de orçamento financeiro, né, em meio a tudo isso que a gente está vivendo. Então, nada melhor do que falar de finanças, né? O primeiro ponto, né, indo logo direto aqui, o primeiro ponto é planejar os gastos. A gente sabe que nesse momento de incerteza e a gente não sabe como é que serão os próximos meses, né, a gente planejar, né, cada real que vai ser gasto vai ser muito importante, né, no longo prazo. Já saíram inclusive pesquisas, né, que demonstram que 80% das famílias elas estão concentradas mais em gastos essenciais, né? Então, evitar alguns tipos de gastos, né, que não são essenciais, né, nesse momento de incerteza. Inclusive saíram também alguns dados, né, com relação à inflação, que o que mais teve aumento foram os itens de supermercado. Então, sabendo que nós estamos em casa, né, e esse consumo tende a aumentar, né, então quando você for fazer as suas compras, né, é muito interessante você levar uma lista, né, para aí você ter um pouco mais de precisão lá na hora e você acaba, de certa forma, sendo indo mais focado, né, digamos assim, para comprar aquilo que realmente você precisa e evitar colocar coisas desnecessárias que muitas vezes aí aumentam, né, no final lá, né, no somatório das compras. Outra coisa que a gente pode fazer é tentar reduzir, né, planos, né, de telefonia, planos de TV a cabo, streaming. Isso aí as empresas elas estão abertas, né, a negociações, então a gente pode, né, fazer isso também para melhorar aí um pouco e ter mais um pouco de folga no orçamento. Segundo ponto é a gente anotar os gastos, né? Algo muito importante, né? A gente ter o controle, né, do nosso dinheiro. Infelizmente, a gente não tem muito esse hábito de anotar os gastos, né? Você pode fazer isso através de uma planilha, de um papel, mas o importante é você anotar os gastos, porque é a partir daí que você vai conseguir enxergar o seu orçamento financeiro e saber para onde está indo o seu dinheiro. Aí sim você pode entender, né, cirurgicamente o que é que está ali pesando mais no seu orçamento, né, no resultado final. Muitas vezes a gente não sabe porque o nosso dinheiro acabou, mas é porque a gente não anota os gastos. Terceiro ponto é a gente começar também a pensar um pouco no longo prazo, né? A gente não tem esse hábito, né, de pensar no longo prazo. A gente muitas vezes fica focado no curto prazo, né? A gente está vivendo de fato um momento ímpar, né? E a gente se preocupa, né? Óbvio, mas a gente precisa também entender que esses momentos são passageiros, né? As crises elas são cíclicas. Então, metas, objetivos, né, ou sonhos que a gente tem, a gente não pode abandonar diante de uma situação como essa. A gente precisa continuar acreditando que as coisas vão melhorar e fazer os planejamentos financeiros, né, mas somente a prolongar um pouco mais, mas jamais deixar de lado. O quarto ponto é muito cuidado com o crédito, né? É nesse momento, né, de dificuldade financeira que as pessoas começam a se endividar mais. Então, a gente não recomenda, né, fazer empréstimos, mas se for o caso, né, se for um caso de extrema necessidade e de fato você tiver que recorrer ao cheque especial ou aos juros do cartão de crédito, então vale muito a pena você fazer o empréstimo e quitar as suas dívidas, né? A gente sabe que os juros do cartão de crédito e do cheque especial são altíssimos, então não compensa, né? A gente não pode nem pensar em ficar muito tempo nesses dois juros, que aí vai vir uma bola de neve e a gente não consegue mais controlar. E o quinto e último ponto é você ter uma reserva de emergência, né? A gente sabe que nesse momento, né, muitas pessoas ficam preocupadas porque não tem essa reserva de emergência. Então comece, né, a poupar, ou a partir de agora, uma parte da sua renda, né, de 5
10% ou até 15%, né, para essa reserva de emergência, né? Através dessa reserva de emergência que a gente consegue passar por esses momentos de uma forma, digamos assim, mais tranquila, né? Sem ficar tão nervoso ou estressado, né? Porque se você não tem essa reserva de emergência, quando você perde um emprego ou você perde uma parte da sua renda, você tem ali algo que vai permitir você passar por essa situação e até que as coisas se estabilizem novamente. Então, a reserva de emergência é essencial, né? Esses eventos imprevisíveis que acontecem, né, são momentos que ocorrem, né, sempre ocorreram, então a gente precisa estar preparado. E por último, né, acreditar, né, que tudo isso vai passar, ter fé, né? A gente sabe que é nesses momentos, muitas vezes também, que surgem oportunidades e a gente acaba muitas vezes mudando, né, alguns hábitos. E então, extrair dessa situação, né, coisas boas também e começar, né, a pensar aí como é que vai ser o pós, né, depois como que a gente vai passar sobre isso e jamais deixar de acreditar, né? Então, fica aí as dicas, eu agradeço, né, a oportunidade e espero que tenha ajudado vocês aí com essas dicas financeiras. Boa tarde a todos e até a próxima. Muito obrigado, Amadeu. Muito bom, muito bom. São dicas importantes e a gente precisa ficar sempre antenado, né? Não podemos nos permitir a sair dessa pandemia pior do que entramos, não é isso? Então, vale a dica aí. Aí agora a gente vai fazer um registro aqui, que é um registro histórico. Infelizmente, não muito positivo. Ontem, o jornal Diário de Pernambuco, o mais antigo da América Latina, fechou as portas, dizendo que é um fechamento temporário, mas a gente já tem a confirmação de bastidores que isso vai ser definitivo. E aí a gente assiste, infelizmente, um patrimônio de comunicação que foi erguido por um paraibano célebre chamado Assis Chateaubriand. Aos poucos vai se diluindo e com o tempo vai se apagando, vai sumindo. Já foi o Jornal Norte, que é onde a TV Manaíra hoje funciona, agora o Diário de Pernambuco, que tinha essa referência, era esse grande esteio do jornalismo brasileiro, por ser o mais antigo da América Latina. Realmente é um lamento, é muito difícil nós assistirmos o fechamento dos jornais impressos. Correio da Paraíba, no mês passado, fechou as portas, o Diário de Pernambuco agora, e aí a gente vai vendo que esse capítulo do jornalismo impresso realmente vai passando. A gente vai agora até Oscar Neto no estúdio da Band News, porque ele deve estar com as notícias boas ou ruins de hoje. Está com a notícia, né, meu amigo? Tô sim, Gerardo. Boa tarde para você, os telespectadores de Muito Mais. Eu tenho uma notícia que também chega lá do estado de Pernambuco. É uma notícia boa, mas também tem seu aspecto negativo. Você vai entender por que depois. Com o banho de mar e o surf suspensos lá em Fernando de Noronha por conta da pandemia do coronavírus e o isolamento social, tubarões com mais de 1 metro começaram a chegar a aparecer ali na próxima areia, onde os banhistas geralmente fazem seus banhos e também praticam o surf e outras atividades. Segundo o Instituto Tubarões de Noronha, a presença desses animais é o reflexo da quarentena e para evitar o avanço da Covid-19. A situação preocupa, porque, segundo o pesquisador Léo Veras, que faz parte desse instituto, quando houver a reabertura da ilha, as pessoas precisam ser mais cautelosas, porque os tubarões estão reconhecendo aquele local como o domínio deles, como o habitat natural. E vai ser complicado quando as pessoas voltarem a tomar banho, voltarem a praticar surf com aqueles tubarões naquele local. O Léo Veras, o pesquisador, ele defende uma transição para que ninguém se acidente nesse momento, porque os tubarões, todo mundo sabe, são animais, né? E eles podem estranhar a presença dos humanos e podem atacar também, segundo o Instituto Tubarões lá de Noronha. Vale lembrar que Fernando de Noronha conseguiu recuperar os pacientes que estavam infectados com o coronavírus. Todos eram 28, sendo 17 homens e 11 mulheres entre 25 e 59 anos. Logo quando começou os decretos da pandemia, em abril, o governo decidiu por fechar a ilha mesmo para entrada e saída de turistas, só ficavam lá os trabalhadores mesmo e as pessoas que moravam em Noronha. Nisso a gente reforça como é importante o isolamento social e Noronha está dando esse exemplo a gente, né?
É verdade, é verdade. Você sabe, Oscar, que eu tenho... É curioso, né, essa constatação aí, porque eu, quando saio da TV Manaíra em direção à minha casa, eu faço um caminho um pouco mais longo para poder demorar um pouquinho mais com outro ambiente. E tenho olhado as praias vazias e tenho raciocinado, meu Deus, qual será a reação do mar à não presença humana, né, no país e em todas as partes do mundo onde está havendo pandemia. E aí existe uma tranquilidade do ponto de vista da natureza. Ela está lá e as coisas estão acontecendo e chega agora essa notícia aí que os tubarões estão voltando a frequentar Fernando de Noronha. Quando começar as pessoas irem de novo à praia, que vai haver uma reação, que poderá haver uma reação, é algo realmente a gente analisar e pensar e refletir, como você mesmo diz, né? Refletir para saber dessas reações da natureza à presença humana. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Isso deve servir de alerta até para a Orla da Paraíba também, né? A Orla da Paraíba, o litoral norte também, que foi um dos primeiros a ser fechado pela prefeitura lá do Conde. O litoral sul, o litoral sul da Paraíba, que é o Conde. Litoral norte é Baía da Traição e as outras praias. Para que os órgãos percebam essas mudanças na natureza também, para que ninguém seja pego de surpresa, né, Gerardo? É verdade, é verdade. Foi boa e foi ruim. Exatamente. Mas é mais boa do que ruim. Com certeza. Isso aí que vale. Obrigado pela sua presença aqui. Valeu, até mais. Olha, o grupo Trio Ousadia gravou um vídeo para a gente, né? Claro, a gente tem buscado com os artistas de nossa terra oportunidades de mostrar com exclusividade aqui no Muito Mais o trabalho deles. E eles resolveram dar um spoiler, como vai ser a live deles, que eles vão fazer hoje, logo mais tarde, né? A live começa às 4 horas da tarde e promete muita música boa que a gente antecipa um pouquinho para vocês agora. Ela vai voltar e vai chegar. E se demorar, I wait for you. Meu amor, volta pra mim. Não dá mais pra viver sofrendo assim. Meu amor, é todo seu. Volta, vem correndo aos braços meus. Meu amor, meu amor, não há mal nenhum está assim. Meu amor, meu amor, meu amor. Nesta quarta tem live na Vila. Sigam o nosso Instagram, Trio Ousadia. Fique em casa. Tá dado o recado, né? Trio Ousadia, às 4 horas da tarde, com uma live aí que ninguém deve perder. Mas hoje também vai ter uma live fantástica que a gente recomenda especialmente. Vai ser com Sandra Nepomuceno de Azevedo, que é nossa editora de etiqueta aqui do Muito Mais, e Cláudia Matarazzo. O tema da live é As Gafes das Nossas Vidas. Essa daí vai render, viu? Porque tem muita história bacana. Quem cometeu uma gafe, né? Para poder a gente saber e tal, e não repetir. Também vamos ser abordados com temas etiqueta social e etiqueta corporativa, que são dois assuntos muito em voga que a gente precisa sempre estar norteado para viver bem, melhor e estar obedecendo aí as regras da boa convivência. Olha, elas vão tirar dúvidas dos internautas, vão conversar, interagir. Vai ser muito legal. Siga aí no Instagram, @Academia Nacional de Etiqueta, e você vai ver a live que começa às 5 horas da tarde. Agora, a gente vai ao intervalo comercial, volta já já, porque tem muito mais para você daqui a 2 minutos. Então, e antes de dar sequência aqui ao nosso roteiro, quero comentar 2 fatos. Hoje o Diário Oficial do Estado trouxe a ata do governador, mais ou menos traduzindo, colocando todo cidadão na mesma condição que todo mundo, né? Por exemplo, eu tenho um plano de saúde.
Não importa ter o plano de saúde se eu precisar usar o hospital. Os hospitais particulares e públicos estão na mesma condição para atender o cidadão. O fato de eu ter um plano de saúde não quer dizer que eu vou passar na frente de ninguém. O cidadão que não tem vai ter os mesmos direitos. Mais ou menos isso aí. Está criando muita confusão de debates e tal, mas é real isso aí que está fazendo. Outra coisa, eu queria chamar a atenção que está nas redes, e aí eu vou aqui abrir para mostrar a vocês e mostrar assim de uma forma bem... A gente está aqui, olha só. Hoje é missa de 7º dia pelo falecimento da ex-deputada e ex-primeira-dama Lúcia Navarro Braga. Os familiares comunicando que será nesta quinta-feira, amanhã, dia 14/5, às 19 horas. E que vocês podem acompanhar através do YouTube com.Filhos da Misericórdia e no Instagram @com.Filhos da Misericórdia. Padre George é quem vai celebrar esta missa em memória da ex-deputada Lúcia Braga, falecida na semana passada, no último final de semana. Está dado o recado e é importante a gente ficar antenado, porque tem gente que quer participar, mas sem haver a comunicação fica difícil, né? Então, está dado aqui o recado. Olha, a gente tem um vídeo bem interessante hoje que relata como esse momento que a gente está vivendo, através de nomes de filmes. Olha que coisa interessante. São filmes que têm títulos que representam parte da identidade brasileira e de nossa cultura. Vamos dar uma conferida. É muito interessante e você vai se divertir com a criatividade do brasileiro. De repente, entrávamos em um abril despedaçado. Uma terra estrangeira. O invasor nos desestabilizou completamente. Todos os dias passamos a receber notícias de uma guerra particular. Suspendemos o baile perfumado. Não por acaso, a Cidade de Deus, a Central do Brasil, o Edifício Master silenciaram. Não vejo mais nem o pagador de promessas. Estamos em uma terra em transe. Nenhum embate entre Deus e o diabo na Terra do Sol explicaria. Tenho sonhos desconexos com cinema, aspirinas e urubus. E com minha vida em Marte. Que horas ela volta? A TV ligada com alguém que dizia: eu receberia as piores notícias dos teus lindos lábios, benzinho. Quem será esse vendedor de sonhos? Às vezes parece que chegamos no limite. Eu sei. Tem que ter estômago. Mas se eu fosse você, ouviria o som ao redor. Olhava para a vida invisível que agora salta diante de nós. Sejamos como nossos pais, que quando tudo isso passar, procure saber qual a idade da Terra. Ela se regenera. Guarde as memórias do cárcere. Planeje um beijo no asfalto. Resgate a inocência. Cultive uma ilha das flores dentro de si. Feito tatuagem. E depois colhe os frutos na lavoura arcaica. Nada mais será um bicho de 7 cabeças. A hora da estrela vai chegar. O palhaço vai voltar a alegrar a gente no grande circo místico, que é o filme da minha vida. Viva o povo brasileiro! Olha só o que é a força da televisão, né? É muito bonito esse trabalho aí. É um trabalho que tem off de Rodrigo Santoro, que é um artista nacional com repercussão no mundo e que teve essa criatividade aí de mostrar cartazes dos filmes
contando aquilo que é a história que a gente está vivendo. Muito bacana mesmo. Outra força da televisão é isso que a gente está fazendo aqui. Ainda há pouco eu mostrei aqui as máscaras produzidas por Pantera Costa, e aí a repercussão maior do mundo, as pessoas buscando através do nosso Instagram, do nosso telefone, dicas para saber como chega a Pantera. E a dica é só uma, dá uma olhada no Instagram, Pantera Costa, que aí lá tem telefone, contato, você vai chegar rapidamente nesse grande e talentoso profissional do design e da moda paraibana. Bom, a nossa gastronomia de hoje é uma receita rápida, como sempre, de Nara Marques. Camarão na moranga. Olha só que delícia, irresistível. Ave Maria, Nara se revela, né? Além de fazer aqueles ensaios, que é quase uma coreografia de fitness, de ginástica no Instagram, mostrando, fazendo fotografias que são belíssimas. Ainda agora tem essa qualificação que eu não sabia que era uma chefe de primeira linha. Mas a gente sai de Nara e vai aqui ao Oscar Neto para a Band News. Oscar, me conta aí. Não? Não? Ah, eu pensei que era Oscar, já estava todo posicionado. Mas bom, o Brasil já tem mais de 11 mil mortos pela Covid-19. São quase 171 mil casos da doença. E ainda assim, o presidente Jair Bolsonaro decidiu afrouxar as medidas de isolamento e aumentar o número de serviços essenciais. Academias de ginástica estão nessa nova lista, mas na Paraíba não vai haver mudança alguma nesse sentido. O novo decreto presidencial beneficia academias, salões de beleza e barbearias. O propósito é que essas categorias sejam preservadas em decretos de restrição de circulação de pessoas, de governadores e prefeitos, durante o combate ao avanço do novo coronavírus. Ainda assim, segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que determina que a competência está nos estados e nos municípios. Governos de 9 estados e do Distrito Federal já se posicionaram contrários a esse afrouxamento. A Paraíba é um deles. O governador João Azevedo disse que a Paraíba não deve adotar as novas diretrizes. O Conselho Regional de Educação Física defende que a prática de exercícios é importante para prevenir ansiedade e estresse causados pelo isolamento social. Há fortes evidências de que os exercícios físicos realizados de forma sistemática e orientada apresentam, em termos potenciais, uma forte relação com indicadores de saúde que são importantes no contexto atual. Dentre esses indicadores, podemos destacar o fortalecimento da capacidade pulmonar, a melhoria da resposta imune do organismo e o controle da ansiedade e estresse produzidos pelo isolamento social. Na Paraíba, seguem suspensas as seguintes atividades até o dia 18 de maio. Academias, salões de beleza, ginásios, centros esportivos, shoppings, galerias, igrejas, centros comerciais, bares, restaurantes, casas noturnas, casas de festas, boates, cinemas, teatros, circos,
parques de diversão, lojas e estabelecimentos comerciais considerados não essenciais nesse momento, embarcações turísticas, de esporte e de lazer. A Prefeitura também segue a mesma medida. Esse decreto não tem qualquer aplicação para o município de João Pessoa e não autoriza a imediata abertura desse estabelecimento, por 3 motivos. Primeiro, porque não existe hierarquia entre os entes federados. Segundo, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou de forma unânime e consagrou o entendimento de que a competência para tratar de saúde pública é uma competência concorrente entre União, Estados e município. Em terceiro, ressalto que o próprio decreto federal expressamente preservou a competência administrativa ou a tomada de providências normativas ou administrativas pelos estados e pelos municípios. Entre os parlamentares paraibanos, há quem defenda a volta gradativa dessas atividades. A gente consegue enxergar que é possível sim. Os próprios estabelecimentos locais, os salões de beleza e barbearia já apresentaram um plano de retomada dos negócios com segurança aos consumidores e às pessoas que neles trabalham. Então é necessário que esses gestores tragam e abram esses estabelecimentos. E os que preferem não correr o risco de aumentar o contágio da doença. Por mais que muita gente goste de ir a academias, de ir a barbeiros, que muita gente realmente precise que esses serviços sejam abertos para manter seu emprego, não dá para achar que eles são essenciais. Então, e a gente vai agora dar uma conversada com Oscar, agora sim, Oscar Neto, na Band News. E aí, meu amigo? Pois bem, Gerardo, a gente sabe que devido à pandemia, vários serviços aqui no estado estão paralisados. A exemplo da emissão de documentos, mas o Instituto de Polícia Científica da Paraíba disponibilizou um e-mail para que as pessoas que precisem do documento, caso comprovem a necessidade de urgência, não é para todo mundo, possam emitir a segunda via do RG. São pessoas que vão se inscrever no Enem, que precisam se cadastrar no auxílio emergencial, no seguro-desemprego ou outros benefícios sociais. O e-mail que vai aparecer aí na tela é o geiCC@ssp.pb.gov.br geiCC@ssp.pb.gov.br. Por meio dele, as pessoas podem solicitar a carteira de identidade caso tenham sido roubadas ou perdeu no meio dessa pandemia e receber um protocolo com o número do RG e a data de expedição. O documento somente vai ser entregue em mãos, o documento mesmo, apenas no retorno do funcionamento das casas da cidadania e outros órgãos que emitem o RG. E falando em documento, Gerardo, não sei se você chegou a ter essa informação, na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, vai ter rodízio de CPF. Ah, é? Como é que é isso? As pessoas que têm os seus CPFs, que têm os seus documentos, os números ímpares vão poder sair de casa em determinados momentos. E os pares também. Como se fosse igual aos carros. A placa de um carro, exatamente. Essa decisão foi tomada hoje pela prefeitura lá de Teresópolis, no Rio. Todo mundo conhece Teresópolis. Uma cidade histórica, né? Pois bem, então quem tiver de sair de casa, saia com seu CPF. Veja o calendário que a prefeitura está disponibilizando nas suas redes sociais para que não seja surpreendido. Eu já vi rodízio de placa de carros, de tudo, mas de CPF é a primeira vez. Pois é, as pessoas têm cada ideia, né? E eu quero saber como é que vão fiscalizar isso, né? Porque chegar na rua sabendo que é o par, a gente diz o ímpar. Se for o ímpar, diz o par. Já tem logo uma safadeza na história aí, né? Mas, é verdade. Enfim, a gente vê que há criatividade no sentido de fazer com que a gente enfrente essa pandemia, obedecendo regras para ver se a gente freia todo esse vírus aí, não é isso? Ô Gerardo, e sobre também essa emissão de documentos, a gente sabe como é uma burocracia para se tirar um documento, como é para se resolver alguma coisa, e a gente espera também que depois que passe essa pandemia, as empresas, órgãos públicos facilitem também essa situação. Por exemplo, o cartão do SUS está sendo feito pelo WhatsApp, você manda os seus dados, eles já fazem e em meia hora, eu acredito, já emitem o seu cartão do SUS. Tivemos também os títulos eleitorais, que acabou o prazo da semana passada. Quem precisava transferir ou tinha alguma pendência, era só entrar em contato com o WhatsApp e conseguiu também. Vamos esperar que
assim como nós, que as empresas e os órgãos públicos também voltem diferentes e voltem para facilitar a vida da gente. Olha só, também hoje eu fui informado que agora estão registrando essas assinaturas, né? Os caras de registro virtual. Tem cartório em João Pessoa, de Valber Azevedo, que já está fazendo reconhecimento de firma virtual. É bem interessante saber que a gente está evoluindo muito rapidamente e, com isso, ficando cada vez mais dependente dos recursos tecnológicos, né? Com certeza. Que simplificam, que ficam mais baratos e dão mais agilidade. Já hoje em dia, que a gente não tem muito tempo, né, para resolver as coisas, basta com o celular você consegue resolver e é isso. É isso aí. Eu vou agora dizer uma boa notícia aqui de alguém que... Obrigado pela sua participação. Valeu, Gerardo. Até amanhã. O juiz Ronaldo Queiroga e a esposa Márcia ontem deram entrada no hospital da Unimed, vítimas, né, com problemas da Covid-19. Ele foi direto para a UTI, mas hoje a boa nova é que já conseguiu ir para o apartamento. Chegou ontem numa condição de pouca facilidade de respiração, mas já está no apartamento e isso é algo que nos alenta. O juiz Ronaldo Queiroga, além de magistrado, é um dos maiores pesquisadores da obra, né, musical e escrita de Luiz Gonzaga. É gente muito querida que já esteve com a gente aqui, inclusive, no Muito Mais. Olha, a gente agora tem mais um vídeo do projeto Quarentena Cultural do Centro Cultural Ariano Suassuna, que está bombando cada vez mais. Agora é um poema lindo que a gente vai assistir juntos. Vamos nessa? Olá, mais uma vez participando da Quarentena Cultural do Centro Cultural Ariano Suassuna. Meu nome é Joaline, sou paraibana, da cidade metropolitana de Santa Rita. Sou missionária nos campos desse mundão do meu Deus. E eu gostaria de deixar esse poema, que é pequeno, mas bem reflexivo. E diz assim: Brasil, do verde das matas desmatadas, do amarelo, riquezas de teus tesouros e a terra nas mãos de poucos, do azul, teu céu anil, abençoado, e rios contaminados, do branco, a paz de Deus eu peço, e o teu e o meu desejo, ordem e progresso. Olha, bacana, né? E é muito bom a gente assistir essa produção poética, cultural, vinda de todas as partes do estado. É uma oportunidade. A gente está aqui dando visibilidade, né? Porque nas redes o projeto realiza e na televisão nós é que estamos fazendo aqui todos os dias essa vitrine e com muito orgulho com o Centro Cultural Ariano Suassuna desenvolvendo esse trabalho. E antes da gente terminar o programa de hoje, eu gostaria de convidar você para acessar o site gerardorabelo.com.br. Está aqui na telinha, vocês estão vendo aí. Vale a pena você atualizar, saber do que está acontecendo, saber das notícias, reviver momentos da sociedade paraibana, porque a gente está muito vivendo isso aí em função da quarentena. E aí é uma oportunidade de você rever amigos, tá bom? Também tem o meu Instagram, @GerardoRabelo. Dá uma olhada lá, dá uma conferida. Vamos seguir para poder a gente atingir objetivos que vão ser bons para todos nós. Sempre tem novidades, tem sempre um detalhe a mais dos bastidores do programa Muito Mais, da vida social e cultural de nossa terra. E tem também o Instagram do Muito Mais, que é @MuitoMaisNaBand. Acesse! Vamos interagir juntos e fazer a Paraíba ficar mais animada e mais feliz. Eu vou ficando por aqui, já estou aqui colocando a máscara que Pantera Costa nos presenteou e aí vou me paramentar para poder sair do estúdio, né? Sair como cheguei. Amanhã a gente vai estar de volta. 1h40 da tarde eu estou esperando você. Até amanhã.